Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Gilmar aqui com vocês. E venho para mais uma aulinha e contar uma novidade para vocês, tá? A partir de hoje, todas as segundas, quartas e sextas, nós vamos ter um videozinho novo aqui no canal e vai ser dividido da seguinte forma. Segunda-feira é o dia da Química Geral ou Química Inorgânica, né? Uma das duas. Sempre na segunda a gente vai estar liberando um videozinho para vocês aí de um assunto ou de Química Geral ou de Química Inorgânica. Dia da Química Geral e Inorgânica na segunda-feira, ok? Na quarta-feira é o dia da Físico-Química, o dia dos cálculos. Toda quarta-feira vai ter um videozinho sobre alguma coisa da Físico-Química. Na sexta-feira é o dia da Orgânica. Isso. Toda sexta-feira estaremos aqui novamente com algum conteúdozinho, alguma curiosidadezinha sobre Química Orgânica para ajudar nas suas provinhas aí, ok? Então, ativa o sininho, se inscreve no canal aí que toda segunda, quarta e sexta vai ter vídeo novo para vocês aqui. Segunda, dia da Química Geral. Quarta, dia da Físico-Química. E sexta, dia internacional da Química Orgânica. Beleza? E como hoje é segunda, nós vamos começar hoje com Química Geral, certo? E o estudo da nossa boa e velha matéria, ok? Então, vamos jogar aqui no quadro para vocês. Bora lá. Seguintes. Vamos começar o nosso estudo da matéria, começando a analisar as suas propriedades, né? Propriedades da matéria. Uma das propriedades da bichinha são os estados físicos que elas se apresentam, né? Então, a matéria ela pode se apresentar em 3 estados físicos padrão, né? Que podem se transformar um no outro, né? A substância pode migrar de um para o outro. Então, quais são eles? Aê, sólido, líquido e gasoso. Beleza. Estado sólido, temos características próprias do estado sólido, assim como temos do líquido, assim como temos do gasoso. Quais são essas características? Vamos lá. O sólido, ele possui forma e volumes fixos, ou seja, não varia sua forma e o seu volume. Certo? Então todo sólido é assim. E as moléculas no sólido, elas estão bem juntinhas, olha aí. Então podemos falar de a nível molecular, as moléculas estão juntas, né? Estão bem próximas umas das outras, né? No estado sólido, tá aí a água em forma de gelo, que é um exemplo clássico do estado sólido. Já no estado líquido, a forma é variável, mas o volume é fixo. Ok? Por que forma variável e volume fixo? Quando eu tenho um líquido, seja ele qual for, dentro de um recipiente, ele vai tomar a forma que aquele recipiente tiver. E se eu mudar ele de recipiente de um para outro, ele vai tomar a forma daquele recipiente que o contém, beleza? Por isso que a forma é variável. Já o volume, não. Se eu colocar 500 ml de água em um recipiente circular, eu vou ter 500 ml de água ali, certo? Em forma de círculo, ok? Se eu colocar esses mesmos 500 em um recipiente triangular, eu vou ter os mesmos 500 ml, ou seja, o volume é fixo, mas a forma agora vai ser triangular, então vai ser variável, ok? Líquido, forma variável. E o volume fixo, ok? Forma e volumes variáveis é a esculhambação por completo, né? É o estado gasoso, então ele tem forma e volumes variáveis, ou seja, eu não tenho como dar uma forma ou um volume fixo para um gás. Ele é o desmantelo total em relação
as moléculas. Assim como o sólido, as moléculas estão bem juntinhas, no estado líquido eu já tenho elas levemente, vamos colocar aqui, levemente afastadas, né? Aqui no estado líquido, levemente afastadas, e no estado sólido, totalmente, no sólido não, no gasoso, lá já falamos do sólido, totalmente, né? Totalmente, pegou aqui em cima de mim aqui, afastadas, né? Totalmente afastadas. É o grau máximo de agitação entre as moléculas. Quanto mais elas se agitam, mais elas se afastam umas das outras, certo? Então, características de cada um dos estados. Sólido, forma e volume fixo, e as moléculas estão juntas, né? Bem juntinhas. Estado líquido, forma é variável, volume é fixo. E elas já começam a se afastar, as moléculas, elas estão levemente afastadas. No gasoso, fórmula e volume são variáveis e elas estão totalmente afastadas, as moléculas, uma das outras. Ok? Então, estados físicos da nossa matéria. Ok? E a gente pode também ter mudanças nesses estados físicos. Eles podem circular entre um e outro. Como é isso, irmão? Assim, ó, eu posso sair do estado sólido e ir direto para o estado líquido. Eu posso derreter uma substância. Quando eu tenho essa mudança de estado, eu chamo ela de fusão, né? O gelo, como está aparecendo aí para vocês, derretendo, eu tenho aí uma fusão. Eu tenho um derretimento, ok? Tem a passagem do sólido diretamente para o líquido, beleza? Mas se eu tiver do líquido para o gás, aí ó, do líquido para o gás, aí eu chamo um processo de vaporização, ok? Boto depois aí, fico devendo aí para vocês a imagenzinha da vaporização. Mas a vaporização eu tenho três tipos, né? Eu posso ter uma evaporação, vamos começar por ela. Evaporação, certo? Eu posso ter uma ebulição e eu posso ter uma calefação. Eu tenho três tipos de vaporização. Faltou o acentozinho aqui. Isso, o tio. Ebulição, evaporação e calefação. Qual é a diferença dessas três, Dilma? As três, o líquido vira vapor, aliás, vira estado gasoso, do mesmo jeito. Qual a diferença? A velocidade. Na evaporação, eu tenho um processo lento, certo? Na evaporação, eu tenho um processo que é lento. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho aí para vocês aí, pronto. Exemplo, tu lava tua roupa, coloca para secar no varal. Às vezes no sol, mas quando está nublado, vai ter que ser na sombrinha mesmo. Independente do sol ou da sombra, parceiro, a tua roupa não vai secar? Vai. Se ela vai secar, então eu tenho aí um processo de vaporização, ok? Aonde eu tenho um tipo específico de vaporização que eu chamo de evaporação. É um processo lento, ou tua roupa seca assim? Não, né? Então, é um processo lento, certo? É um processo de vaporização que é lento. Eu dependo da temperatura ambiente, ok? Para que ele ocorra. Diferente, por exemplo, da ebulição. Na ebulição, eu tenho um processo de vaporização rápido. Como assim, irmã? Por exemplo, se tu quer cozinhar alguma coisa, tu vai colocar o arroz, o óleo, as coisas,
verduras e tal. Tu vai colocar dentro da panela com água e vai colocar no sol? Para que ele cozinhe no sol? Não vai, né? Porque aí você vai esperar o dia inteiro e talvez, dependendo do sol aí da sua região, nem cozinhe, né? Porém, o que é que geralmente você faz? Você leva para o fogo, né? Leva para o fogão. E no fogão você controla a temperatura, ok? Então, como você controla a temperatura, você pode fornecer mais ou menos calor. Você pode tornar o processo de vaporização, no caso do cozimento, processo rápido. Então, a ebulição é um processo de vaporização rápido, ok? Ah, beleza, mas entendi. Então é lento e rápido. Mas aí a calefação, ela é o quê? Ela é muito, muito rápido? É. Praticamente instantâneo. Instantâneo. Por que que é instantâneo? Dê um exemplo. Quem nunca fez uma pipoquinha dentro de casa, não é isso? Para assistir um jogo de futebol, para assistir um filme, uma pipoquinha, ok? Quando você vai fazer sua pipoquinha, derrubou a pipoquinha na sua vasilha, na sua bacinha, e você tem que lavar a panela, né? Para que não fique aquele óleo incrustado e tal. Derrubou a pipoca no recipiente que você vai comer, bota a pipoqueira debaixo da torneira, liga a água e o que é que acontece, hein? Psss. Quando você liga a água, que a água bate na superfície extremamente quente da panela, ela vira vapor instantaneamente. Ela vai para o estado gasoso instantaneamente. Ok? Portanto, aí quando você está lavando uma panela quente, que ela bate, aí é calefação. Aí foi instantâneo. Ok? Então, os três tipos de vaporização: lento, rápido e instantâneo. Evaporação, ebulição, calefação. Ok? Beleza. E voltando, ainda faltou do sólido direto para o gasoso. Aí ia me esquecendo. Que é a famosa sublimação. Quando temos a passagem do sólido para o gasoso, temos a sublimação. Dê-me um exemplo, Gilmar. Eu vou dar o clássico, que é a bolinha de naftalina. Você pega ela, coloca lá no seu guarda-roupa para evitar baratas, traças e outros insetos. Quando você menos espera, que vai olhar onde você colocou lá, não tem mais nada. E sem mancha, sem nada. Ela não derreteu. Ela passou do sólido direto para o gasoso. Então, aí é o que chamamos de sublimação. Ok? Sublimação. Mas aí já fomos no sentido de aquecer. Por quê? Para que eu saia do sólido para o líquido, eu tenho que aquecer. Para que eu saia do líquido para o gasoso, eu tenho que aquecer. Certo? Tenho que colocar temperatura na substância, acrescentar calor. Então, esse sentido aqui, ó, do sólido até o gasoso, eu chamo de sentido endotérmico. Endotérmico, que é o sentido de opa, quase que falha. É o sentido de absorção de calor, ok? Então, quando eu estiver falando de fusão e vaporização e sublimação, eu estou falando aí de sentido endotérmico, sentido que absorve calor para a mudança de estado acontecer. Belezinha? Agora vamos falar do sentido inverso. Bora. Bora lá. Do gasoso voltando para o líquido, eu tenho a minha condensação, ou, né, autores que chamam assim também, ou liquefação. Tanto faz.
condensação ou liquefação. Depende de autor para autor, ok? Eu estou transformando o gás em um líquido. Exemplo, Gilmar, eu dou para vocês um exemplo. Quando você está cozinhando, que tapa a panela, ok? Tapei lá a panela. A superfície da panela é muito mais fria, né? Ela tem muito menos calor do que a água em forma de vapor que está saindo da panela, concorda? Então o vapor de água sobe, bate extremamente quente, né, o vapor de água, bate na tampinha da panela, por ser uma superfície mais fria, aí o que é que acontece? O vapor de água volta a ser água no estado líquido, é o famoso suor da tampinha da panela, ok? Condensação ou liquefação, ali é água destilada, beleza? A água destilada você consegue com condensação ou liquefação quando você está cozinhando, belezinha? Aí do líquido para o sólido, como é que é? Eu estou endurecendo, eu estou congelando, eu estou solidificando, estou tornando sólido. Solidificação, que a gente também chama de congelamento, né? Solidificação ou congelamento, ok? A fusão, a gente também tem um apelido carinhoso para ela, né? Fusão ou derretimento, né? Vamos colocar os apelidos aqui. Epa, depois eu ajeito ele aí. E derretimento. Vou apagar aqui para ficar mais bonitinho aí para nós. Ponto. Derretimento. Condensação ou liquefação, solidificação ou congelamento, né? E voltando do gasoso direto para o sólido, né? Botei a hora aí. Do gasoso direto para o sólido, ressublimação, certo? Como é que eu faço as bolinhas de iodo, Gilmar? Por ressublimação, certo? Eu pego a substância gasosa, aumento absurdamente a pressão ali para ela, até com que ela vire sólido, ok? Por ressublimação. E o sólido volta a ser gasoso por sublimação. Tem autores que falam que sublimação e ressublimação é a mesma coisa, né? Pode-se usar o mesmo nome. Mas também tem outros autores que dizem que do sólido para o gasoso é sublimação, do gasoso para o sólido é ressublimação. Então usamos esses dois termos aí, ok? Nesse sentido que falamos agora, voltando do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, a gente tem que resfriar. Então eu estou liberando calor. Para que eu resfrie, eu tenho que liberar calor, jogar calor para fora, para o exterior. Então esse sentido aqui, voltando, é o sentido exotérmico. É o sentido exotérmico. É o sentido que a liberação de calor. Liberação de calor. Ok? Do gasoso para o líquido, quando eu tenho uma condensação ou liquefação, eu estou liberando calor. É um sentido exotérmico. Do líquido para o sólido, também estou liberando. Continua no sentido exotérmico, na solidificação ou no congelamento. Belezinha? Então, aí são as mudanças dos estados físicos da nossa matéria. Ok? Entendido aí? Tudo tranquilinho? Ótimo. Agora é o seguinte, vamos falar de ponto de fusão e ponto de ebulição. O que danado é isso, né? Ponto de fusão é o que, meus queridos? É a temperatura em que uma substância sofre fusão ou solidificação, ok? Quando ela passa do estado
sólido para o líquido ou vice-versa. Beleza? Ponto de fusão. Ponto de ebulição é o quê? Quando a temperatura é a temperatura que a substância sofre ebulição ou condensação. Ebulição é o quê? Passagem do líquido para o gás ou vice-versa, né? Do gás para o líquido. Ok? Aí é ponto de ebulição. Por que de ebulição, Gilmar? Não de calefação, não de evaporação. Porque lembra que a ebulição a gente controla a temperatura? Nós controlamos. Então, por isso que o ponto é ponto de ebulição. Porque aí você controla. Você vai aumentando ou diminuindo a temperatura até chegar no ponto que você quer. Ok? Que ele vire vapor ou que ele volte a ser líquido. Belezinha? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Beleza? E essas temperaturas vai depender de quem? Da pressão naquele ambiente e do tipo de substância que a gente está falando. Certo? Cada substância vai ter o seu tipo de... o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Ok? E a pressão também vai influenciar diretamente nesses pontos, né? Quanto maior a pressão ou quanto menor a pressão, eu também vou ter uma alteração, uma variação nesses pontos, ok? Vamos dar uma espiadinha ao nível do mar, que é a pressão de 1 atm, ok? Ao nível do mar, pressãozinha normal. O ponto de fusão da água ao nível do mar é quanto? Aliás, da água é 0. Tá aqui, ó. Da água. Ponto de ebulição da água a nível do mar é 100 graus Celsius. Isso aqui, ó, da água pura. Ok? O que é água pura, Gilmar? É água destilada. Ok? Da água pura ou destilada, ponto de fusão ao nível do mar é 0 graus Celsius, de ebulição é 100 graus Celsius, né? É a que a gente mais conhece, né? Mas já a do álcool, né? Falando aqui especificamente, esse álcool é o velho etanol, certo? É o velho etanol de guerra. O ponto de fusão dele ao nível do mar é menos 114. Ou seja, para eu congelar o álcool, eu tenho que baixar a temperatura para ela ficar menor do que 114. Então, 115 graus negativos para mais frio, aí é onde eu estou congelando o etanol. Ok? E o ponto de ebulição dele é 78 graus Celsius. Certo? Então, para você ver aí, ao nível do mar, a pressão é a mesma, mas, como são substâncias diferentes, tem ponto de fusão e ponto de ebulição também diferentes. Ok? Curva de aquecimento. E depois a gente vai ver a de resfriamento, que é o contrário. Da água pura ou água destilada. Como é? Assim, ó. Se eu tiver água a menos 10 graus, eu tenho ela no estado sólido. Ok? Chegou em 0 grau, eu não tenho mais ela só sólido. Eu já tenho ela sólida, mas começando a surgir o estado líquido. Então eu tenho os dois estados aqui, ó. Eu tenho existindo aí os dois estados de uma vez. Abaixo de 0 é só sólido. Chegou no 0, começa a existir o sólido e líquido ao mesmo tempo. Subiu. Aí tá subindo, é só líquido. Aqui nessa parte aqui, ó, amarelinho, eu não tenho mais sólido. Ok? Não tenho água mais no estado sólido. Aí é só líquido. Tá bom? Então aqui é só o estado líquido. Mas quando chegou no 100, que é o nosso ponto de ebulição, aí eu tenho líquido e gás. Eu tenho os dois estados novamente. Ok? Passou do 100, enquanto tiver 100 eu tenho os dois estados. Passou do 100,
aí ela vai com Deus e vira só o estado gasoso. Belezinha? Então preste atenção no gráfico aí, ó. Subiu é um estado físico só, tá vendo? Ó? Quando está subindo, ó, é só sólido, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, é só líquido. Aqui, ó, é só gás. Ok? Mas onde está constante, que é em cima dos pontos de fusão e de ebulição, coexistem, ó, os dois estados ao mesmo tempo. Ok? Então, em cima dos pontos de fusão e ebulição, coexistem os dois estados. Só quando está subindo, que é um estado só. Beleza? Aí a curva de aquecimento. A curva de resfriamento é a mesma coisa, só que descendo. 120 graus, só gasoso. Né? Tá descendo, tá vendo? Chegou no 100, aí existem os dois estados, líquido e gasoso. Porque aí é o ponto de ebulição, fica constante. Desceu mais, ó, de 100 até chegar no 0, é líquido. Certo? Chegou no 0, é sólido e líquido. Ok? Abaixo de 0 é somente sólido. Então vocês podem observar que tanto no aquecimento quanto no resfriamento acontece a mesma coisa. Certo? Enquanto está subindo ou enquanto está descendo a temperatura, existe um estado só. Ok? Quando chegamos nos pontos, ok? Aí a gente tem os estados físicos coexistindo. Beleza? Então, isso é as nossas características iniciais da nossa matéria, né? Vou voltar aqui para mim, para me despedir de vocês por hoje. Na próxima aula a gente continua falando sobre matéria, certo? E vamos falar sobre os sistemas que temos na nossa matéria. Grande abraço para vocês, até a próxima aula, fiquem com Deus, beijo, força!